Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar lindo. Muito boa noite para quem assiste aí no YouTube, no Facebook, nos ouve da rádio. Aqui é o Joinville Cast, começando mais um. Me chamo Camille, sou uma das apresentadoras. Esse podcast aqui foi pensado para você, empreendedor e empreendedora da nossa cidade de Joinville e região. Lu, é contigo. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão no YouTube, que estão no Joinville Cast nos assistindo. E queria apresentar a vocês. Primeiro, temos apoiadores no nosso Joinville Cast, não podemos esquecer. Temos a Barney Refrigeração apoiando a gente. Temos a Meyer Advogados e a Soul Treinamento Funcional. E agora estamos aqui com a Marielle, veio falar um pouquinho. Ela é treinadora e consultora empresarial e vai falar um pouco de liderança e sua trajetória no empreendedorismo também, né? Isso aí. Isso aí. A Mari já esteve com a gente, né? No nosso primeiro podcast, a Mari esteve aqui estreando com a gente. Então, foi uma coisa nova para todo mundo aqui. E a Mari estava conosco, mas dessa vez ela vai focar um pouquinho mais na sua expertise, naquilo que ela está atuando, né, nesse momento profissional. E a gente quer saber tudo. E outra, eu vou dizer para você. Se você acha que você conhece tudo acerca de liderança, eu digo que com toda certeza a Mari tem coisas novas para te ensinar, porque ela é o tipo de pessoa que sempre tem coisa nova para ensinar. Com certeza. É sempre uma caixinha de surpresa. A gente fez uma reunião antes aqui, né? Ela deu muitas dicas assim de empreendedorismo, de liderança, de assertividade, assim, vale a pena. É que vocês não sabem, mas rola um podcast antes do podcast. E ela tem um jargão maravilhoso, né? Líder bonzinho se dá mal. Exatamente, exatamente. Bom, quero agradecer, né, novamente estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar junto com vocês. A gente já tem aí uma caminhada juntas, né? Admiro muito vocês, admiro muito o Joinville Cast e toda a trajetória que vocês têm construído. Parabéns, então, pela iniciativa e por ter esse espaço aberto aqui para os empreendedores da nossa cidade, da nossa região, né? Então, agradecer estar aqui novamente com vocês também, todos esses telespectadores, né? Esses youtubers, não sei como é que a gente chama, né? Os podcasters, todo mundo que está aí acompanhando a gente, todo mundo que está aí vendo, né, tirando esse tempo aí para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, porque quando a gente está vendo um podcast como o Joinville Cast, a gente vai sair daqui com certeza crescido, né, em vários aspectos aí da nossa vida. Então é um prazer estar aqui novamente e sim, né, o meu jargão que eu comentei antes com as meninas, né, que eu sempre trago assim que líder bonzinho se dá mal, né, líder bonzinho se dá mal, cuidado, se você é um líder bonzinho, cuidado, porque você pode se dar mal. E, ao mesmo tempo, o líder bonzinho se dá mal, mas o líder carrasco não mantém time, né? Então, o que fazer? Entre ser líder bonzinho e entre ser líder carrasco. Existe meio termo? Existe um caminho do meio? Vamos descobrir aqui o caminho do meio para uma liderança assertiva, né? Para que a gente consiga impor limites, colocar os limites que precisam ser colocados, para a gente mover as pessoas na direção que precisam ser movidas, né? E, ao mesmo tempo, conseguir ser humano, envolver, engajar, né? Não na base aí da chicotada, porque a gente já sabe que isso não funciona mais, apesar de algumas lideranças continuarem nesse estilo, né? Mas a gente sabe que tem meios melhores para fazer isso acontecer. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Isso aí. Mário, você acha que a liderança é uma habilidade comportamental, obviamente, né? Que pode ser desenvolvida. Quem não tem essa habilidade inata pode ser desenvolvida. Mas você acha que é uma habilidade que está totalmente ligada ao temperamento da pessoa?
Uma ótima pergunta essa, Camille. Ótima pergunta, porque a gente tem muitos estudos comportamentais que vão tipificando as pessoas, né? Eu sou do tipo tal, então eu tenho mais habilidade para ser líder do que o que é do tipo Y, né? O tipo Z é melhor do que o tipo Y. Quem é o perfil D, por exemplo, né? Do perfil comportamental lá, quem é o D do DISC, o dominante, tem mais habilidade para ser líder. Quem é do tipo C, né? Não vai ter tanta habilidade para ser líder, porque é mais metódico e tudo mais. Tem algumas coisas que mistificam esse caminho da liderança. Eu não acredito que exista um perfil ideal ou outro que seja excluído da liderança. Sim, existem algumas características em determinados perfis que facilitam alguns tipos de liderança em alguns contextos, mas nenhum exclui a possibilidade de ser líder. Então, não é porque eu tenho o perfil C, né, que eu sou aquela pessoa mais metódica, que gosta de regras e gosta de números e gosta de ter toda uma liderança baseada em conformidade, que eu não vou ser um bom líder, né? Então, a gente tem como desenvolver essa liderança também baseada nessa conformidade e, inclusive, tem líderes conformes que precisam, que tem empresas e contextos que precisam de líderes conformes, porque são lideranças, empresas, estruturas extremamente burocráticas, então precisa de líderes que estejam dispostos a implantar processos, seguir processos e ter um comprometimento muito alto com a qualidade. Então, assim, a liderança, eu acredito que ela é uma habilidade que ela nasce um pouco com a gente, mas um pouco a gente consegue desenvolver durante a vida. Tem pessoas que nunca vão querer ser líderes, nunca vão se interessar por papéis de liderança, isso está ficando cada vez mais evidente hoje, mas eu acredito que as pessoas que têm interesse em se desenvolver como líder, sim, têm capacidade de se desenvolver, existem ferramentas, técnicas, existem caminhos para você ter uma liderança bem desenvolvida e assertiva. Eu acredito muito que a liderança tem a ver com gestão de pessoas, né? Então, assim, a pessoa tem que gostar disso. Para começar, para querer ser líder, tem que gostar de fazer a gestão de pessoas, lidar com pessoas, entender as pessoas, né? Conhecer de pessoas. Então, eu acredito muito que a liderança venha nesse sentido, né? Isso que eu ia falar, sabe por quê? Porque embora não exista, né, que nem você falou, não tem aí um temperamento que seja excluído. Só que existem algumas coisas que você necessariamente precisa ser e fazer para se tornar um bom líder. Por exemplo, gostar de pessoas é essencial. É a base, né? Se você não gosta de gente, você não vai ter resultado nenhum como líder e como coisa alguma na vida, inclusive, né? Porque, assim, sim, a gente tem que gostar de gente. Ninguém faz nada extraordinário, nada ordinário também, sozinho, né? Nós não somos uma ilha, nós somos interdependentes. A gente vive numa sociedade, a gente vive um contexto em que a gente depende uns dos outros para viver, né? Então, a gente precisa gostar de pessoas ou minimamente aprender a lidar com elas, mesmo que a gente não goste. É uma reclamação muito grande que chega, né? Eu gosto muito da minha posição de liderança, mas, assim, o problema são as pessoas. Mas é a essência, né? A essência da liderança está nas pessoas, né? Então, o líder que não despertar para essa verdade, né, não vai ter bons resultados ao longo do tempo. Por mais que ele consiga algum resultado no curto prazo, vai chegar no médio e longo prazo, ele vai se sentir cansado, exausto, porque as pessoas não colaboram, porque eu não consigo encontrar as pessoas certas, porque está cada vez mais difícil lidar com as pessoas, porque ele não aprendeu a lidar com as pessoas. E como você acha que a gente deve fazer, vamos supor, eu quero ser uma boa líder, como eu posso fazer para entender e saber lidar com diferentes tipos de pessoas? Porque eu sempre digo que as pessoas são tão diferentes umas das outras, que tem valores diferentes, princípios diferentes, maneira de pensar diferente, tem um contexto diferente, tem uma bagagem, é totalmente diferente um do outro. Qual é um desafio muito grande, mas qual é o segredo para um bom líder conseguir fazer a gestão de pessoas tão diferentes entre si? Ótima pergunta também. O que eu acredito, tá? Eu acredito que a principal coisa para a gente aprender a gostar das pessoas, a gente precisa aprender a gostar da gente mesmo. Porque sim, tem muita gente que não consegue gostar nem de si mesmo, né? Então, todo o caminho que a gente vai desenvolver para fora precisa passar por um desenvolvimento interno primeiro, né? Então, quando a gente fala de liderança, eu sempre falo que o primeiro passo da liderança é a autoliderança. E a autoliderança envolve eu me conhecer, eu saber como é que eu funciono, em que pontos que eu procrastino, quais que são os meus pontos cegos ali, quais que são os meus pontos de melhoria, de desenvolvimento, quais que são os pontos positivos que realmente são ali a minha força. Então, vai passar muito esse processo por autoconhecimento,
né? O bom líder, ele se conhece cada vez mais profundamente. Ótimos líderes, líderes extraordinários, com certeza fazem terapias, fazem processos de acompanhamento, têm processos de mentoria, né, de desenvolvimento pessoal constantes. Porque é algo constante. A gente está sempre descobrindo coisas novas sobre a gente mesmo. Porque a gente muda muito também, né? A gente muda, o contexto muda, as coisas mudam na nossa vida, a gente passa por fases diferentes a cada fase da nossa vida, né? Então, é muito importante quando a gente pensa assim, em desenvolver liderança, ou o básico da liderança, para começar, volta para si. Né? Aprende sobre você, entende como você funciona, entende qual que é o teu estilo de liderança, qual que é o teu perfil, para depois começar a entender dos outros, para também entender que existem diferentes pessoas, diferentes jeitos de pensar, diferentes jeitos de comunicar, de ser, de expressar, de conseguir conectar com a forma com aquela pessoa, como a qual aquela pessoa é, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, vai comunicar alguma coisa, a gente é de um jeito, de um perfil que a gente é muito não é muito concreto na nossa comunicação. A gente dá exemplos assim que são mais abstratos e aquilo ali é muito natural para a gente. A gente consegue sonhar com facilidade, a gente já vê o negócio pronto sentar. E às vezes a gente vai falando com a pessoa desse nosso jeito e não entendendo que a outra pessoa é do outro jeito e a pessoa não entende. E aí a gente fica bravo porque a pessoa não entende, porque a gente explicou 1000 vezes do nosso jeito e ela não consegue ver o mesmo que eu estou vendo, né? E a gente fica bravo, fica irritado, mas porque a gente não entendeu ainda que existem outros jeitos de ver e de ser e de comunicar em outras pessoas. E aí a gente precisa entender que jeitos são esses e adaptar a nossa comunicação, a nossa fala, os nossos exemplos, para que a pessoa entenda o que a gente está falando, a regra que está sendo colocada, né, o como fazer as coisas. Até para delegar, né, que é uma tarefa assim, da vida dos líderes, né, de todo líder empreendedor, principalmente, que a gente está com milhões de braços, né, a gente estava falando antes do polvo, né, com a Dani aqui, que a gente tem muitas tarefas, muitos papéis dentro do empreendedorismo e cada um deles demanda da gente muita energia para a gente resolver e fazer. Então, a gente sente que está sempre precisando dar conta de muita coisa que a gente não dá, né? E aí, essa tarefa da gestão do tempo e de aprender a delegar as coisas que a gente pode delegar para a gente ter um pouco mais tempo de focar no que realmente importa, é essencial. Né? Você concorda? Desculpa. Passa por isso. Você concorda que a parte de delegar tarefas tem um passo a passo, né? Eu, pelo menos, sempre ensino dessa forma. Por exemplo, a gente tem que entender o que a gente vai delegar, depois fazer um mapeamento disso que vai ser delegado para outra pessoa, e depois captar alguém dentro da equipe que seja tão competente quanto para conseguir fazer aquela tarefa sem a necessidade de eu estar em cima. Porque se a gente delega para alguém que não tem competência, a gente acaba tendo mais trabalho, né? Você concorda? Em vez de delegar, a gente delarga, né? Existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar, né? E eu concordo que o delegar passa por um processo. A gente precisa entender qual é a coisa que a gente está fazendo, por isso que a gente começa com administração do tempo, né? Então, vamos identificar aqui, no caso do empreendedor, né? Do líder empreendedor. Precisa, Lu. Vamos prestar atenção nessa parte de gestão de tempo. Vamos. No caso do líder empreendedor, né? Listar todas as minhas tarefas, tudo aquilo que eu preciso fazer durante o dia, quais que são as coisas que eu tenho que fazer, quais que estão tomando mais tempo, identificar como o meu tempo está sendo usado hoje. E dessas tarefas que eu listei e que eu percebo como o meu tempo está sendo usado, o que disso pode ser delegado? Né? Identifiquei 3 coisas aqui que eu posso delegar. Como que eu vou fazer essa delegação? Né? Hoje eu faço. Eu sei que o jeito certo de fazer é desse jeito. O que acontece muito é o quê? Eu sei como faz, eu já faço automaticamente. E como é que eu vou passar isso para outra pessoa se isso não está documentado, se eu só sei o processo na minha cabeça? Aí entra o mapeamento, né? Para eu delegar, eu preciso mostrar para a pessoa o como fazer passo a passo. Porque o que para mim é automático e óbvio, não é automático e óbvio para outra pessoa. Então, eu preciso mapear o como fazer. Passo 1 é esse, passo 2 é esse, passo 3 é esse, passo 4 é aquele. Com riqueza de detalhes. Porque para a pessoa é novo, para mim é óbvio, para mim é automático, mas para a pessoa não é. Sim. Então, eu tenho que desenhar mesmo. Né? Eu preciso desenhar para você aprender? Sim, precisa desenhar para a pessoa aprender. Então, esse desenho do como fazer vai garantir uma parte da delegação mais assertivamente, né? Sim. Então, beleza, desenhei como fazer. Primeiro é isso, depois é aquilo outro. Aí eu sento com a pessoa e passo para ela o como fazer.
É isso assim, 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 porque eu já tenho experiência, já sei que isso funciona. Outra coisa que não pode também é, igual tem um videozinho, esses dias eu compartilhei no meu Instagram, que é um videozinho que o cara diz assim, agora é só levantar esse peso, é assim que levanta. Mas ele não está levantando, né? Então, ele precisa levantar dando o exemplo, ele precisa mostrar na prática como aquilo funciona, né? Porque senão já cai em descrédito nesse passo. Então, mostrei na prática como funciona. Em seguida, já coloco a pessoa para fazer. Uma coisa que eu gosto muito no processo de delegação é a gente usar a técnica de roleplay, né, que é uma encenação do processo. Então, beleza, expliquei o passo 1, 2, 3, 4. Vamos ver se você entendeu, fulano? Aí senta com o fulano e pede para o fulano explicar como é que faz. E vai fazendo. Então, faz de conta que eu sou o cliente, né? Vamos supor que é alguma coisa de atendimento. Faz de conta que eu sou o cliente, então. E agora? Eu falo isso e você fala o quê? E o cliente geralmente fala isso e você fala o quê? E aí, esse bate-papo, esse treinamento na prática, garante que a pessoa está treinando e está entendendo. Aí, ali, nessa prática, eu vou saber se a pessoa realmente entendeu, qual que é o ponto que ela vai ter mais dificuldade. E esse é um processo, né? Um segundo processo do treinamento da pessoa, do que precisa ser feito. Depois entra o acompanhamento. Uhum. Então, depois que eu entendi que a pessoa aprendeu, pegou a visão, está conseguindo fazer, eu preciso acompanhar por um tempo até ter certeza de que ela vai repetir, né, do jeito certo. E quando ela não repetir do jeito certo, eu preciso pontuar. Olha, esse aqui é o ponto que ainda não está legal. É essencial que isso seja feito no início, quando a pessoa entra no processo de integração. O que acontece com a maioria das empresas, né, que são empresas menores, né, que ainda não estão tão grandes, não tem tantos processos, não tem pessoas capacitadas para treinar e replicar o conhecimento. Né? Uhum. Pega uma pessoa, joga ela lá no banco e se vira. E aí a pessoa vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. Aprende como eu aprendi, que às vezes não é nem o certo. Isso. E aí eu espero que a pessoa performe do jeito que eu acho certo, né? Sem dar nenhum treinamento, sem dar orientação. Então, eu preciso lembrar a pessoa dos passos, de que ela precisa seguir e me certificar de que ela realmente está fazendo do jeito certo. Né? Então, se certificar... E, assim, esse processo, ele é um processo. A gente tem pressa, sempre. Né? Então, é um processo que poucos líderes estão... habituados, e não é habituados, é dispostos mesmo a criar o hábito. Porque o hábito a gente pode criar, mas poucos estão dispostos a criar o hábito. É mais fácil eu jogar uma pessoa lá e depois reclamar que ela não performou e mandar ela embora e dizer que a rotatividade é muito alta e todo mundo não quer trabalhar mesmo, do que eu sentar para mapear processo, conversar com a pessoa, né? Treinar, entendeu? Criar uma relação com ela, porque eu vou estar acompanhando ela mais ali de perto, eu vou saber coisas sobre ela, ela vai saber coisas sobre mim. Então, o líder, às vezes, não quer passar por esse processo do acompanhar o treinamento ou o que ele está delegando. Isso é muito interessante, principalmente quando você falou na parte de tem que desenhar para a pessoa entender. Sim, eu trabalhava num lugar antes em que nós tínhamos como parte, né, do nosso trabalho, treinar alguém dentro da nossa equipe para que pudesse ficar no nosso lugar, por se tratar de números, finanças, né? Alguém que fosse competente para isso, né, o mesmo grau de entendimento. A gente treinava essa pessoa para quando eu entrasse de férias, eu tinha alguém que estava já preparado para poder atuar no meu lugar. Né? E uma das coisas que a gente tinha que fazer é um mapeamento de processo, ou seja, é um documento, claro, não é em folha, né? Mas, vamos supor, é um documento digital, né? E a gente colocava passo 1, fazer isso, passo 2, entrar no tal, clicar no botãozinho X. Eu colocava até desenho do botãozinho, para ver como eu era o nível de detalhamento. Passo 3, você vai clicar no lugar tal. Eu colocava uma flechinha vermelha, um print e colocava no meu mapeamento. Sim. Depois você vai procurar a palavra tal. Então, eu ia lá na palavra e fazia um círculo vermelho bem, sabe, para poder aparecer. Então, é literalmente desenhar. É desenhar. E como se fosse sabe, uma criança que está aprendendo agora, mais ou menos isso. Alguém que não sabe. A gente tem que pensar que nós entendemos, só que a pessoa que está olhando aquilo ali é completamente novo. Então, aquilo tem que servir para qualquer um que chegar para poder fazer o teu serviço. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de ler, tem que ler e entender aquilo ali. Entender e fazer. Né? E conseguir executar. O processo ele tem que ser simples, ele tem que ser visual, ele tem que ser fácil de ser entendido. E se está difícil de ser entendido, é porque está errado. Tem que revisar esse processo. Aí, às vezes, vão dizer assim, mas é que falta tempo, porque na minha empresa é muito corrido, eu não consigo fazer isso.
Se a gente não passar por isso, a gente dificilmente vai conseguir delegar. E aí a gente se torna um líder sobrecarregado, estressado, que está sempre fugindo, correndo atrás, né, das coisas que ficaram pendentes por fazer, nunca consegue delegar, está sempre colocando a culpa nas pessoas, e aí a gente fica nesse círculo. Então, assim, dá mais trabalho no começo fazer uma delegação de uma forma mais correta, incisiva, ele preparar a pessoa para ela estar realmente apta a fazer as coisas do jeito que tem que serem feitas, né? Mas a gente garante resultados melhores aí a médio e longo prazo. Até porque, se tu fizer isso uma vez já, fazer esses desenhos todos, essa preparação toda para um funcionário que vai chegar novo, tu vai fazer uma vez só. No próximo vai ser muito mais fácil. Exatamente. Então, tu não vai tomar aquele tempo que você tomaria como se fosse um funcionário... A primeira vez que você fizesse, né? Toda vez que a gente tiver rotatividade, vai ficando cada vez mais fácil ensinar e passar os processos. Sim. Né? Cada vez que a gente tem. Só que uma vez a gente tem que mapear, né? No começo é mais difícil. Depois vai ficando um pouco mais fácil, porque a gente vai repetindo, não é mesmo? E a ideia dessas empresas é crescerem, ter mais funcionários e mais... Mas se o que impede a gente fazer esse mapeamento é a gestão do tempo, como você ensina as pessoas técnicas de gestão de tempo? Como gerir o seu tempo? Porque todo mundo tem 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas e o que diferencia quem tem resultado de quem não tem resultado é como gerencia o seu tempo, né? Quando a gente vai fazer alguma orientação em relação à gestão do tempo, a gente sempre começa por uma ferramenta de gestão de tempo que tem uma estrutura que é mais ou menos como eu exemplifiquei no começo, né? É o quê? Lista as suas atividades. Começa por ali. Lista as suas atividades, quanto tempo você leva em cada atividade, qual que é a atividade que você tem mais prazer ou menos prazer em fazer, qual delas tem mais ou menos responsabilidade, qual delas você pode delegar. Não significa que você vai listar e vai identificar metade das coisas que você pode delegar e vai delegar imediatamente. Mas você precisa ter na sua vista, precisa saber que tem coisas que você pode delegar. Precisa saber que tem coisas que não estão sendo um bom aproveitamento do teu tempo. E isso vai ser através de olhar para essas atividades, o que elas estão ocupando do teu tempo, se realmente elas são estratégicas, né? Ou são muito operacionais, porque tem vários níveis dos nossos negócios, né? Nesse mundo do empreendedorismo, como aqui somos um público de empreendedores, né? A gente tem vários níveis de negócio. Quando a gente está no começo de negócio, é claro que a gente vai ficar muito mais sobrecarregado, vai estar sempre fazendo muitas coisas, né? Vai ter aí uma gestão do tempo um pouco mais turbulenta, mais bagunçada, essa sensação, que é normal para a nossa fase inicial de negócio. Mas depois que a gente ganha um pouco de corpo no negócio, a gente precisa começar a delegar, senão a gente não cresce. Se a gente não delegar, a gente não cresce. Porque o tempo que a gente está olhando para o operacional, fazendo coisas, desenhando coisas, escrevendo coisas, confirmando agendas, por exemplo, mandando e-mails, marketing, né? Toda essa parte que não é o core business principal, não é o centro do nosso negócio, da nossa prestação de serviço ou da nossa venda, quando a gente não está na estratégia, a gente está perdendo dinheiro. Então, a gente precisa estar mais tempo na estratégia do negócio. Com certeza. E não no operacional. E é essa identificação que a gente faz com essa listagem de atividades. Mas e quando você faz, o que você diz o que eu posso delegar, o que eu não posso? Porque é o seguinte, às vezes eu tenho tarefas que é possível colocar para outra pessoa fazer porque são mais operacionais, mas eu não tenho gente competente para isso ou simplesmente não tem ninguém para fazer isso para mim. Ainda, né? Qual que é a sacada da ferramenta? Tudo é processo, né? Então, a gente inicia, por exemplo, um processo com uma ferramenta dessa. A gente identificou o que dá, o que não dá para ajustar, o que pode, o que não pode. Identificamos possibilidades. Nesse momento, seja por falta de recurso, não tenho caixa, ou seja porque não tem pessoa competente, ou seja porque qualquer que seja o motivo, talvez tem coisas que eu não vou conseguir delegar ainda. Mas já está no meu radar para eu buscar essa solução. Para eu buscar pessoas competentes, para eu buscar caixa, para contratar alguém bom, né? Então, o importante é que a gente tenha no radar, num primeiro momento, o que eu preciso delegar e o que eu estou disposto a delegar. O que acontece muito é microgerenciamento. A pessoa vê que está fazendo um monte de coisa ali no operacional, mas ela não está disposta a dar para alguém para fazer. Porque ela quer que faça daquele jeito, com aquela vírgula, com aquele ponto, não tem paciência para esperar o processo da pessoa aprender do jeito que é. Aí ela fica assim, mas é melhor eu fazer, porque se eu for esperar a pessoa fazer no tempo dela, ela não faz.
E, às vezes, fica com times. Conheço muitos casos, tá? De pessoas que têm times ali ociosos, enquanto o líder está lá, bem doido, tentando dar conta da vida. Né? E o time está ali ocioso, por quê? Está esperando uma oportunidade de conseguir aprender, do líder passar a coisa para ele fazer. Né? Então, muito é esse apego, né? O controle, esse controle. Ninguém faz tão bem quanto eu. É difícil delegar. É difícil delegar. Quem disser que delegar é fácil, tá mentindo. Delegar é difícil pra caramba. É difícil mesmo. Só que precisa, né, Lu? Precisa. A gente tem... se o Luiz estiver me ouvindo, a nossa briga constante lá em casa é esse negócio. A gente está numa fase que a gente precisa delegar. Mas ninguém vai fazer que nem eu, sabe? E a gente está sofrendo, assim, sabe? Vamos delegar, não vamos delegar? Como a gente vai fazer? E não é fácil, não é uma questão de terapia até pra gente, assim, sabe? Vamos passar o que a gente tanto almejou, assim, porque, imagina, o escritório foi a gente construiu do zero. Então, assim, foi muito suado, foi muito lutado, e agora a gente vai ter que começar a delegar, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Eu vejo que é bem difícil. Mas isso diz dolorido, assim, de delegar para uma pessoa e contratar, ou delegar para um serviço terceirizado? Não, por exemplo, já está na hora da gente contratar advogados para trabalhar para a gente, entendeu? Que vai fazer o processo, porque a parte de atendimento, audiências, essa parte de trato com o cliente, a gente teria que fazer. Mas eu acho que dói quando tu sente isso, né? É algo que talvez você goste de fazer, mas você percebe que é operacional demais e você tem que focar em outra coisa. Sim. Porque, por exemplo, eu estou querendo delegar agora algumas coisas da minha empresa. Só que eu tô doida para delegar, porque é um processo que eu não gosto de fazer. Isso, então, que são os processos mais burocráticos ali de... né, notas fiscais, contratos e tal. Então, isso eu quero já levar para outra pessoa fazer. Sim. E eu tô doida para que isso aconteça. Eu não tô sofrendo para delegar. Não, você pegou num ponto importante, porque que acontece, né? A gente não pode escolher o que delegar com base no que a gente gosta ou não gosta. Então, já errei aí. Já. Mas é operação, tu não concorda? Talvez coincida que o que você quer delegar, né, é delegável e você gosta da ideia de delegar. Tá tudo certo, tá tudo bem, maravilhoso quando acontece isso, então, né? deu certo. Mas o que acontece com muitos empreendedores, principalmente empreendedor que começa a empreender, que vem do CLT, que aconteceu comigo, né? Querer delegar o que não é delegável. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme num processo de vendas. Eu não conseguia falar com o cliente e oferecer os meus serviços ou passar uma proposta. Era um desafio para mim. E eu queria delegar a minha venda. E essa venda não é possível de ser delegada. O comercial da tua empresa é a última coisa para ser delegada. Porque é só você que tem o tato com o cliente, é só você que sabe como entender a dor, como falar com o cliente, qual que é o gatilho que você precisa usar, qual que é o ponto que você precisa pegar para trazer ele para você. E no teu caso, tu é o teu próprio produto, né? Eu sou o meu próprio produto. É que nem a gente, né? Foi um processo também para mim, né, de entender que aquilo ali não era delegável. E demorou esse processo para acontecer, porque eu vinha numa resistência. E tu tentou delegar para alguém? Tentei, claro. E deu muito ruim. Nossa, deu péssimo. Deu resultado nenhum, né? Resultado nenhum é péssimo para mim. Zero. Resultado zero. E daí o resultado zero não é zero, né? É resultado negativo. Porque com certeza eu investi dinheiro ali para falar com a pessoa. Prejuízo, tempo, né? Energia. Então, assim, a gente não pode delegar o que é indelegável. Tem coisas que não são delegáveis mesmo. No meu caso, dar a mentoria financeira em si tem que ser comigo. Não é delegável. Porque eu que faço a estratégia de tudo. Então, isso eu não posso delegar para ninguém. Né? Mas a parte de cobrança eu já quero delegar. Exatamente. Essa parte você consegue delegar. E aí, o que você percebe, né? Que o que você consegue delegar é o que você não precisa ter tanto tato de pessoas, comportamental. Você não precisa ter muito jogo de cintura para as coisas que você precisa delegar. Então, o que você faz mais no automático, que não precisa de muito jogo de cintura, provavelmente é delegável. Né? O empreendedor também tem muita dificuldade, às vezes, de delegar coisas que ele gosta muito. Né? Às vezes, ele é tão apaixonado pelo produto... eu gosto de fechar a embalagem com esse laço, desse jeito, e eu gosto de eu apertar o perfuminho que vai na embalagem. Sim. Isso a gente precisa desapegar, desses preciosismos. Delegar o que pode ser delegado. Eu quero que o meu carinho chegue no meu cliente, mas para o meu carinho chegar a mais clientes, eu preciso transferir o meu carinho para um funcionário que vai fechar a embalagem, sabe?
Então, assim, tem coisas que a gente que dói para desapegar, porque a gente tá, né, quer fazer do nosso jeito, quer transmitir, mas para crescer é uma dor inevitável, é uma dor do crescimento. Né? É uma dor que a gente precisa atravessar para conseguir chegar a um novo lugar. Se a gente quer continuar crescendo e entender aonde a gente rende mais, né? E, Mari, você dá treinamentos sobre isso. E como que é esses treinamentos? Quais são os treinamentos? Como que você faz esses treinamentos nas empresas? Você dá treinamento dentro da empresa, né? Sim, a gente trabalha. Como que você faz esse treinamento? Hoje eu trabalho com algumas vertentes, né? A gente trabalha com treinamentos e também com consultorias, né? Treinamentos presenciais, treinamentos online. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem uma conversa com a empresa, com o líder, com o gestor, com quem tem uma dificuldade dessas. Meu time está todo desmotivado, meu time está todo mundo se batendo para um lado e para o outro, todo mundo é improdutivo, não consigo delegar, eu tenho as pessoas lá ociosas, ou a rotatividade é muito alta. Então, primeiro a gente entende com esse líder, com esse gestor, com esse dono de empresa, qual que é a dificuldade naquele momento. Porque a gente pode ter 1000 problemas dentro da empresa, só que a gente não consegue resolver todos os 1000 problemas de uma vez só. A gente consegue resolver todos, aos poucos, um de cada vez. Né? A gente tem que dividir isso em partes. Então, qual é o problema que hoje está mais pegando dentro do negócio em relação a pessoas e que eu preciso resolver? Às vezes, é um erro de recrutamento e seleção. A gente não tem processo de recrutamento e seleção e a gente sai contratando as pessoas e as pessoas não ficam porque não tinha a ver com a empresa. Eu nem fiz uma entrevista direito, não testei essa pessoa, né? Nem sei muito bem quem que eu estou procurando, teve um erro, às vezes, de desenho da vaga. Né? Então, eu tenho que entender em que fase está o problema e qual que é o problema. E aí, com esse diagnóstico feito, aí a gente entra com uma proposta de trabalho. Então, para esse problema que está pegando isso, a gente pode entrar com esse tipo de treinamento, com isso, com uma consultoria lá para o teu RH, ou com um estabelecimento de processos para o RH existir, né, para existir isso acontecer, treinar as pessoas para isso acontecer de uma certa forma, de um determinado jeito, ajudar a desenhar essa parte de integração das pessoas, né, de como é que isso funciona hoje, qual que é o ponto cego ali, se a integração está sendo feita de uma forma bacana, se eu estou conseguindo acolher essas pessoas, se as pessoas estão se sentindo em casa, estão de acordo com a cultura, né? Então, dependendo do tipo de problema que a gente identifica nesse momento inicial, né, de conversa com o gestor, e aí, assim, pode ser uma conversa, pode ser 2 conversas. A gente conversa até entender o que está pegando realmente e qual que é a proposta de trabalho que mais vai atender naquele momento. Então, é muito variável, né? Depende de cada contexto o que está acontecendo. Idealmente, a gente gosta de primeiro começar com um treinamento dos líderes, né? Dos gestores. Porque, ora, se a empresa tem a cara do líder, do gestor, né? A gente está falando de líder empreendedor. Então, se a empresa tem a minha cara, eu quero que ela tenha a minha cultura, o meu jeito, os meus valores, ela vai ser levada dessa forma, eu preciso me treinar para entender o que eu quero, como é que eu sou e como é que eu quero que isso alcance o pessoal, né? Também as pessoas que entrarem na empresa. Então, geralmente, o ideal, que eu sempre recomendo, é a gente começar com um treinamento para os gestores, para os líderes, que é esse treinamento individual, aí, né, um levantamento das competências, o entendimento de perfil, o entendimento das metas, de quais são os objetivos da organização, porque, por incrível que pareça, a maioria das empresas não tem metas claras. Né? Não sabe quanto que quer faturar, quanto que quer crescer, se esse ano der a mesma coisa que ano passado tá bom, se eu não sair no prejuízo tá bom, se sobrar dinheiro para eu comprar aquele carro tá bom. Né? Então, eles não têm muitas metas. Então, a gente entende com os líderes, com os gestores, o que é importante para eles, num primeiro momento, treina eles individualmente e depois replica para o time um direcionamento que a gente constrói em conjunto. Idealmente. O que acontece na prática não é nunca esse ideal. Geralmente não acontece o quê? Que o gestor ou o líder vem e fala assim, olha, eu estou com um problema no time, mas o problema é o time, não sou eu. O problema está nas pessoas. As pessoas que não me ouvem, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não trabalham, as pessoas... É reclamação sobre as pessoas. Então, falta, normalmente, uma visão própria, né? Dificuldade de enxergar os seus próprios pontos de melhoria por parte dos líderes e gestores. Quando isso acontece, não está perdido o caso. A gente treina, entra com treinamento no time, né? Mas, com o tempo, o time vai ficando tão treinado e desenvolvido que demanda que o gestor também se desenvolva ou estagna. Ou muitos saem,
Então, eu explico esses processos e o como fazer, né? Qual que é o caminho mais provável de acordo com cada estratégia que a gente for adotar. Tem gente que é aberto a fazer esse treinamento individual primeiro e depois a gente ir para o time. Tem gente que não. Não, eu quero só manda uma coisa motivacional lá para eles, para ver se eles se animam e tá tudo certo. E aí a gente atua com o time e resolve também. Ajuda, né? Ajuda muito. Só que tem que ser um processo contínuo. Então, eu sempre foco nos atendimentos que eu faço em abrir o olhar do gestor ou do líder para que isso deve ser algo constante. Não adianta você fazer um treinamento uma vez por ano e achar que todo mundo tem que performar nota 1000 porque você deu um treinamento por ano para o time. Né? Não é assim que funciona. Então, precisa ter uma recorrência. Precisa ser todo mês eu lá dando treinamento? Não. Pode ser a gente fazer um projeto e treinar pessoas para replicarem aquilo ali dentro da empresa. Né? Então, a gente vai criando essa estrutura para que a empresa consiga caminhar com as próprias pernas, sozinhos, né? Internamente, ali, desenvolver e que eles façam ainda mais, né? Que eles busquem outras alternativas, porque com esse treinamento das pessoas, muitas despertam a ponto de, que legal isso aqui, eu vou buscar mais. Além do que você me trouxe, eu vou buscar outras coisas. E aí vão para cursos, aí trazem dinâmicas diferentes, e aí... Sabe? A coisa vai acontecendo. Movimento gera movimento, né? O que eu acho mais legal, que você foca bastante em liderança, a gente tem visto esse movimento aí nas redes sociais, né? Faz todo sentido agora que você tem falado. Mas o que me chama a atenção é que mesmo quando vocês levam para o time, e apenas para o time, é bom a gente salientar que não necessariamente uma pessoa que tem habilidade de liderança necessariamente vai ser um líder com cargo de líder. Então, você pode dar um treinamento para uma equipe, para um time operacional, mas alguém daquele time pode ter aí uma liderança muito forte e influenciar os outros colegas em cima disso. Porque se tem uma coisa que o ser humano consegue identificar, é talento e potencial e autoridade. Então, se eu reconheço a autoridade de um líder, eu automaticamente vou segui-lo. Por quê? Porque o líder é justamente aquele que aponta para o alvo, vai contigo e te inspira a fazer aquilo, né? Te induz a acreditar naquela ideia. Certo? E isso é com todo mundo, né? Então, você sente isso? Um líder, ele é influenciador, né? O papel principal do líder é inspirar as pessoas a ponto de fazê-las se moverem na direção que ele apontar. Né? Então, eu admiro tanto você que eu vou te seguir, porque eu estou vendo confiança em você. Eu sei que para onde você está indo deve ser legal, porque você é uma pessoa que está conseguindo resultados legais, porque você é uma pessoa confiável, porque você é uma pessoa bacana. Né? Então, tem que existir essa identificação com o líder. E como você falou, realmente, não necessariamente é um líder numa cadeira de líder. Às vezes a pessoa não está na cadeira de líder, mas ela influencia muito o time. Exerce liderança. E às vezes até tem uma queda de braço ali com o líder oficial. Né? O líder oficial é mas que todo mundo segue o que o outro fala. E aí gera clima, gera desconfiança, gera problema dentro da equipe. Mas aí é colocar aquela pessoa que tem potencial no lugar que lhe é devido, né? Pô, se ela rende mais sendo líder, por que não? Se aquela pessoa está rendendo pouco como líder, quer dizer que ele é um profissional ruim? Não, ele só está no lugar que não é para ser dele, né? Ou então precisa desenvolver. E aí, assim, depende, né, de uma série de fatores, porque às vezes quem tem o potencial para ser líder e não está na cadeira, não tem espaço, né? E outro que não tem potencial está tendo o espaço. Às vezes é questão de família. Quem está na cadeira de líder é porque é alguém que é da família. Empresas familiares acontece muito isso. Não tem capacidade para ser líder, mas está lá porque alguém colocou e vai continuar. Ou se colocou. Ou se auto colocou no trono com a sua coroa. Enfim, mas assim, tem N fatores que fazem com que as pessoas que estão na cadeira de líder estejam lá. E às vezes não é simples tirar essa pessoa da cadeira de líder e fazer essa cadeira rodar, né? Quando não é possível, a gente tenta sempre trazer essa pessoa que tem um espírito já de liderança mais para perto. A gente nunca deve bater de frente com a pessoa que tem o espírito de liderança ali, que a gente vê que exerce uma influência no time. A gente tem que trazer ela para o nosso lado. Aí a gente pode, com o tempo, tentar criar uma cadeira intermediária ali para ela, porque já que ela já exerce uma autoridade, colocar ela, sei lá, como uma supervisão, uma coordenação, depende da estrutura e contexto de cada empresa, né? Mas, assim, se tem a possibilidade, eu posso criar uma cadeira para ela. Para ela ficar numa cadeira, não exatamente na cadeira,
Mas eu trazer ela para aliado. Quem está na cadeira do líder que não é líder, tem que trazer essa pessoa como aliado. É que eu acho que é uma questão muito mais de como era visto antigamente, né? Porque antes o que era valorizado no mercado de trabalho era somente habilidades técnicas. Então, fiz uma faculdade, fiz uma pós, fiz MBA, pronto, estou capacitado para ser líder, chefia e pronto. Só que faltou habilidade comportamental. E hoje está se batendo muito nessa tecla, né? Das soft skills, das habilidades comportamentais, está na hora de desenvolver. Hoje o mercado de trabalho já pede, né? Já existe uma demanda de você ter habilidades comportamentais além das habilidades técnicas. Quer dizer que um é mais importante que o outro? Não. Eu acredito que os dois caminham juntos, né? Dá para ser um líder técnico? Dá. Dá para ser um líder técnico. Depende do contexto da organização, a demanda, a estrutura e se eu consigo orquestrar isso, triangular com outros líderes que têm mais habilidade comportamental. Porque aí eu consigo na troca ir pegando jeito e pegando ferramentas, porque o líder técnico ele não vai ter o jeitinho, mas se você der uma ferramenta para ele de como fazer, ele vai aplicar. Porque ele vai ver a técnica ali, tem lógica, faz sentido, dá uma metodologia de gestão de pessoas, ele vai aplicar. Talvez não vai ser tão bom um feedback de um líder técnico quanto é um feedback de um líder que já tem mais o jeito com as pessoas, já consegue falar do jeito certo, né? Mas a gente pode aprender a ser melhor líder, mesmo sendo um líder mais técnico. Né? Porque o que eu vejo? Toda e qualquer oportunidade de desenvolver líder que a gente vê, eu acredito que a gente tem que agarrar hoje em dia. Porque a gente está tendo uma demanda muito grande de líderes, de perfil de liderança, e uma demanda contrária de novas gerações que não estão querendo assumir. Porque é difícil, porque pessoas são complicadas, porque não ganha tanto assim pelo incômodo. Né? Todas essas falas afastam as pessoas da liderança. Porque eu não quero ser político, eu não quero ter que lidar com as situações de organizar a intenção de um, a intenção de outro, e ter que achar um meio termo ali. Não quero lidar com isso. Né? Então, afasta as pessoas da liderança, está afastando muito as novas gerações da liderança. Então, eu acredito que toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de desenvolver um líder hoje, a gente precisa investir, agarrar, dar essa oportunidade. Eu achava que era o contrário, sabia? Eu achava que a geração de agora está querendo mais cargos no qual elas conseguem exercer uma autoridade. Mas, pelo que você está me falando, é o contrário. É o contrário. Pesquisas estão mostrando que, cada vez mais, as novas gerações não estão querendo assumir papéis de liderança. Por quê? Porque eu não quero levar desaforo para casa. Eu não quero engolir alguém que vem e me traz um atestado e eu vou ter que... vai falar meio mal comigo e eu vou ter que relevar, sabe? É muito incômodo. Eu prefiro focar na minha saúde mental. Ganhar menos e trabalhar... Tipo, eu ganho menos, trabalho menos, mas não tenho que lidar com essa gestão de pessoas. Exatamente. E é um fenômeno todo, né, social, que a gente está vendo vários reflexos disso. Porque, por exemplo, hoje as gerações atuais não estão mais tão ambiciosas em relação a conquistar patrimônio e a fazer grandes dívidas. Sim. Ninguém quer fazer dívida e construir casa e comprar carros caros. Tá aí os aplicativos de transporte para a gente facilitar a nossa vida. Para que eu vou querer investir? Isso está muito inalcançável, eu vou demorar muito, vai ser muito difícil. Então, o processo todo está invertendo. Né? Então, eu não tenho mais tanta ambição, não tem para que eu ganhar tanto. Para que eu vou querer ganhar, tipo, 20% a mais, né? Porque geralmente tem ali o adicional de gerente, 20%. Para que eu vou querer ganhar 20% a mais e me incomodar o triplo? Sim. Não faz sentido para minha vida. Eu prefiro sair no meu horário, ir para minha academia, cuidar da minha saúde mental. Tá errado? Não tá errado também, né? Cada um tem as suas prioridades. É que eu acho que a cultura agora também... o momento atual, na verdade, tá ruim, né? Pra você comprar uma casa hoje, gente, é muito mais caro do que comprar casa. Eu tava vendo um meme na internet de um cara que falava assim, poxa, o meu pai com 23 anos já era casado, já tinha 2 filhos, já tinha a própria casa, já tinha um carro na garagem, e eu com 23 anos estou no 2º ano da faculdade. E, tipo, você compreende? É que a nossa... atualmente tá muito mais... Ao mesmo tempo que está fácil, tenho que concordar que a maneira que a gente encontra o estudo está muito mais facilitado, mas para você conquistar a vida que você sonhou, a vida ideal, a vida que seus pais projetaram para você, tá um pouco mais complicado do que antigamente, né? Eu acho que a gente está muito imediatista, na verdade. Sim. Não é? Porque antes a gente ficava feliz com um carro velho. Meus pais tinham um carro velho. A gente já quer começar com uma HRV na garagem, entendeu? Um Gol 0.
Mas seria um bom começo. Influenciados pelas redes sociais. Isso. O que eu vejo muito, assim, é muita gente que não quer pagar o preço. Sim. Hoje em dia. Muita gente que não quer pagar o preço. O preço tá caro. Mas o preço tá caro, né? Mas o preço tá caro não só financeiramente. Sim. O preço mental, o preço de saúde, assim, não tá querendo ser pago. Exato. Porque a gente criou uma geração que idealiza que o sofrimento é ruim ou que é evitável, que talvez eu não precise tanto esforço para conseguir as coisas. É legal se a gente conseguir as coisas sem tanto esforço. Mas, assim, existe valor no esforço. A gente não pode deixar isso ser assim, good vibes, vou ficar aqui agradecendo e mentalizando que as coisas vão acontecer sem eu me esforçar. Né? Existe uma parcela de esforço que precisa ser feita. E é necessária, né? Para forjar teu caráter também. Exatamente. Sim. E é isso que a gente foi perdendo, sabe? Eu sinto que a gente foi perdendo, achando assim, não, tem um jeito mais fácil, dá para fazer diferente, tem um jeito mais tranquilo, mais leve, nananã. E os nossos pais foram proporcionando isso pra gente, né? Eles sofreram muito, então eles quiseram proporcionar pra gente muitas facilidades e a gente foi achando que era cada vez mais fácil. Eu não tenho filhos ainda, mas a gente também, essa geração nossa, também está proporcionando cada vez mais facilidades para os filhos. E a tendência é que isso vá cada vez mais sendo intensificado, entende? Sim. Por isso que eu foco muito nessa questão de desenvolver toda e qualquer oportunidade de líder. Ver alguém que tem algum potencial, cara, investe nessa pessoa. Porque a gente vai precisar de líderes no futuro. Com certeza. Porque vai ser difícil. E eu tô aqui pensando em tanta coisa. Não, eu tô assim, ó, cara. Mas é muita informação mesmo. É muita informação mesmo. A gente vai para umas reflexões muito profundas, né? Porque a gente começa a pensar como é que vai ser a sociedade daqui a um tempo, daqui a pouco. Onde é que meu filho vai crescer? Eu imagino vocês que têm filhos, né? Já é ainda mais intenso esse pensamento, né? Porque você já começa a colocar o filho lá naquele contexto. E qual que é a medida certa para eu tentar esforçar ele ou tentar deixar ele viver mais numa boa, né? Aquela mesmo. Coisa assim, eu quero dar o que eu não tive, mas será que é saudável, né? Eu dar tudo o que eu não tive? Eu tento não dar. Eu tento, pro meu filho, por exemplo, eu tento não dar. Tipo, presente é nas datas comemorativas. Eu tive presente só nas datas comemorativas. Aí ele fala, eu tenho pouco presente. Comparando com os amigos dele, realmente, ele tem pouquíssimos brinquedos, porque os amigos dele têm um monte, e ele só ganha nas datas comemorativas. Então, eu tento lá em casa, por mais que eu tenha uma ótima condição financeira, tento limitar, entender que ele vai viver no nível que eu quero que ele viva. Ou assim, seja, na total escassez. Brincadeira. Sim, porque lá em casa a gente é assim, né? Contando, né? Contando os medinhos. Aprender o valor do dinheiro, né? Aprender o valor do dinheiro. Mas, assim, essa é uma discussão que realmente vai longe, assim, se a gente for, né, entrar nessa questão do porquê e de como que a gente pode mudar isso, né? É uma coisa que a gente vai... É que a questão da liderança é algo que a gente tem que investir. Pronto, encontrei alguém que tem o potencial de ser um bom líder. Mas também nós encontramos hoje uma cultura empresarial que os chefes, os líderes, não querem investir em pessoas com potencial. Por quê? Vou investir nessa pessoa, vou gastar dinheiro com ela, para daqui 2, 3 meses ela se demite, encontra um lugar melhor, encontra um lugar que ela é mais valorizada, eu não estou podendo pagar o tanto que ela merece, então não vou investir nessa pessoa. Como que você faz para poder mudar essa mentalidade quando alguma empresa te procura? E aí, assim, eu procuro mostrar para a pessoa que, assim, você está num jogo de escassez, né? Não vou investir porque a pessoa vai embora, porque daí depois eu vou perder esse investimento e aí eu não vou crescer também. Porque se eu não investir, eu não vou crescer, porque a pessoa vai ficar sempre na mesma, também não vai ficar motivada, não vai querer inventar nada novo, porque assim, do jeito que tá bom, e a hora que surgir qualquer R$100 a mais no concorrente, ela vai. Né? Então, é uma mentalidade de escassez. Eu estou sempre achando que está ruim, que vai dar errado, com medo do que vai acontecer. Né? Eu preciso virar essa chave e focar numa mentalidade de abundância, né? Que é, eu vou investir nessa pessoa, o que tiver que ser, será. Né? Eu vou investir, vou dar o meu melhor para ela, vou fazer ela ficar aqui, vou criar jeitos de manter ela, vou criar atrativos, tentar entender o que ela está buscando da vida e tentar oferecer isso aqui para ela. Né? Eu fiquei durante 10 anos numa empresa, por quê? Porque eles entenderam isso durante esses 10 anos. Sim.
A gente tinha conversas e a gente tinha esse entendimento do que eu estava buscando, qual que era o crescimento, qual que era o próximo passo, até que chegou um ponto que não dava mais, que não casou mais. Né? Investiram em mim, a gente teve um desenvolvimento juntos, mas eu investi na empresa também. Então, foi uma troca saudável. Eles correram um risco, mas entenderam que o tanto que eles investiram em você, você também deu retorno, né? Eles têm que pensar dessa forma. E existiu um crescimento, né? A gente tem que criar um jeito de existir esse crescimento, ficar evidenciado esse crescimento, né? Tanto da pessoa quanto da empresa, e criar oportunidades para ela ali dentro. Talvez vai chegar um ponto que realmente não vai mais bater, não vai mais dar match com os objetivos. Agora eu quero outra coisa da vida. E aí, tudo bem, né? Infelizmente, faz parte do jogo. Ou felizmente também, porque aí renova, né? Renova os ares, renova as pessoas. Mas eu tava esses dias vendo os stories de uma pessoa, não vou citar nomes, mas vocês conhecem. Depois você fala dela, que a gente vai lá ver. Não, de uma pessoa que está assumindo, né, uma empresa. Uhum. E essa pessoa está se investindo muito na questão de liderança, lendo muitos livros, fazendo aí processo com coach, né, e tal. Eu achei muito interessante, estou achando interessante o processo dessa pessoa, né? E essa pessoa respondeu uma caixinha de pergunta assim. A pergunta era a seguinte: como você faz com a frustração que você sente quando você investe muito no profissional e, de repente, ele sai da tua empresa e vai para outro lugar? Como é que você se sente? E ela falou assim, nossa, eu fico muito frustrada, eu fico muito mal, só que eu aprendi que eu tenho que fazer o meu funcionário não vestir a camisa da empresa, eu tenho que fazer ele se sentir parte da empresa. Então, assim, é a questão mais de pertencimento, né? De fazer com que ele sinta que ele faz parte de uma marca, está empreendendo dentro de uma marca já salientada no mercado. Então, quando a gente muda essa perspectiva do funcionário, olha, você está trabalhando aqui, mas você faz parte do crescimento, você está crescendo junto. Porque isso não é mentira, isso não é enganar. Isso é o que o intraempreendedor faz. Mas eu fico... Assim, eu, particularmente, quando eu vejo que um funcionário meu vai para outro lugar e está realizado, eu fico feliz por ele. Eu não crio funcionários, nunca tive estagiários achando que eles vão ser meus. Eu sei que eles vão para o mundo, entendeu? Eu quero que eles sejam melhores do que eu. Eu quero investir neles para ser pessoas melhores. Que nobre. Para o mundo melhor, né? Eu não tenho medo da concorrência deles. Eu acho que a gente pode agregar. Hoje em dia, a gente tem um grupo de estagiários, com meus estagiários antigos, a gente tem um grupo, tem outras advogadas ali, que a gente troca muita informação ali. E a gente se complementa. E é essa mentalidade que a gente precisa ter, né, em relação às pessoas que vêm. Porque todo mundo que vem por um motivo, né? Soma ou tira, mas ele vem por um motivo. Ensina. Quem tira, quem não é muito legal no processo ali da empresa, vai ensinar coisas pra gente aprender e nos próximos evitar os erros. Sim. E quem soma nunca vai se perder o que aquela pessoa entregou, o que aquela pessoa criou, o que a pessoa implantou, né? Às vezes a pessoa ficou um ano ali com você, você investiu nela, né? E daí ela saiu depois de um ano porque foi para outro lugar. Mas e tudo que ela construiu ali dentro? Com esse um ano de aprendizado? O quanto ela já reverteu dentro do próprio processo? E só o fato de você investir no profissional já mostra para ele o grau de importância que você dá para essa pessoa. Sim. Né? E outra coisa, gente, quando o funcionário vê que você não investe nele, a gente sente. Né? As pessoas sentem. Sente. E assim, ó, uma coisa essencial, que aí a gente volta lá para o começo, né? De entender de pessoas, entender os processos, entender os perfis, entender como é que funciona cada um. Tem pessoas que vão se motivar com tapinha nas costas. Tem pessoas que vão querer a festinha. Uhul, você é legal, você é importante, que bom, ganhamos lá. E tem pessoas que não se importam tanto com isso, que só querem o dinheiro na conta. E aí você tem que entender quem é quem, qual perfil é qual, para você motivar a pessoa do jeito que ela entende que é o jeito dela, né? Para ela ver valor. Porque às vezes acontece assim, eu vou fazer treinamento, vou investir na pessoa, mandar ela fazer curso e tudo mais, mas a pessoa não quer aquilo ali. Aquilo ali não é o valor para ela. Ela precisa do dinheiro para pagar a escola do filho, que está faltando, que precisa inteirar, né? Ou o perfil dela mesmo, por natureza, é um perfil que valoriza mais o financeiro, né? Ou, às vezes, é uma situação em que ela precisa ter prioridade de pagar o negócio para o filho. Então, ela vai, por causa de R$100 para o concorrente, porque vai inteirar naquele objetivo que ela quer. A falta de dinheiro desmotiva muito. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender as pessoas.
Eu gosto muito, quando a gente vai trabalhar em processo de liderança, de a gente fazer o mapeamento do time. Né? Que é o mapeamento do time, o que é? É a gente colocar ali o nome de cada pessoa, quem que é cada pessoa, e descobrir o contexto de cada uma delas. Se a gente conseguir fazer mapeamento de perfil mesmo, DISC, MBTI, massa, muito legal, é ótimo, gosto, complementa. Mas, principalmente, além de fazer esse mapeamento para entender ali os padrões, colocar nessa planilha e nesse mapeamento os sonhos de cada pessoa, o contexto familiar, porque isso que vai importar na hora da gente decidir se é melhor oferecer para ela um plano de saúde ou se é melhor oferecer para ela uma bonificação no final do ano. Isso que vai ajudar a gente a decidir se é melhor, no geral, para o time todo, a maioria vai gostar de uma festa ou a maioria vai gostar de um valor extra, num bônus de final de ano. Então, a gente precisa... Às vezes é reconhecimento, né? Tipo, ganhar um prêmio. Uma plaquinha. Às vezes, a pessoa vai ficar encantada em ganhar uma plaquinha dizendo que ela foi a pessoa escolhida por alguma coisa. Sim, com né? certeza. Mas cada pessoa funciona de um jeito. E a gente precisa saber como cada pessoa dentro do nosso time funciona. Tu sabe que na antiga empresa que eu trabalhava, eles tinham um evento anual que se chamava Compartilhando Sucessos. Nesse evento, eles alugavam um salão. Era um evento, assim, tipo, sabe? Evento top, assim. Pessoas iam todas arrumadas. E lá era compartilhado as pessoas que se sobressaíram no seu trabalho, fizeram algo extraordinário. Então, tinha foto da pessoa, falava o que ela fez, como ela ajudou, depoimentos dos chefes. Depois a pessoa ia lá, buscava a plaquinha, tirava fotinho. Sabe? Era um negócio muito legal. Eu nunca fui. Esse tipo de ação, né, a gente gosta muito de desenvolver junto com o marketing, né? Porque são ações de endomarketing. Porque aí a gente ajuda a criar a marca empregadora, né? Employer branding, né? E no meu inglês não é aquelas coisas, né? Mas assim, a gente ajuda... O employer branding é a gente criar esse valor da marca empregadora na visão do empregado. É trabalhar o LinkedIn, é fazer essas campanhas internas de reconhecimento, de motivação, registrar tudo, colocar na rede social. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Sempre a gente vai lidar com insatisfação. Sendo líder, a gente vai lidar com insatisfação, né? Mas a gente precisa ver o que mais cabe como um primeiro passo no nosso contexto. E, geralmente, vamos lá para a administração do tempo. Primeiro, né, de tudo. Começa por ali, aí a gente começa a ver todo um mundo de possibilidades ali dentro de tudo que a gente quer fazer. Seja, né? Se você tá perdido na tua empresa, chama a Marielle aqui, tá? Ela vai dar um jeito nas coisas. Mari, eu tô vendo que você trouxe o livrinho ali. Trouxe o meu livro, né? O livro Além do que Você Imagina. O livro Além do que Você Imagina é um livro que foi escrito em coautoria com 20 empreendedoras aqui da nossa cidade de Joinville. Né? E esse livro, a gente lançou ele no final de 2000 tá retrasado, né? Ano retrasado. E é um livro... 2022? Já faz... Meu foi Deus. 2022, gente. O tempo voa. Mas, assim, ele é atemporal, sempre atual, né? Sim, E ele tem histórias aqui dentro de 20 empreendedoras. E dentro desse livro também é um kit, na verdade, de aprendizagem, né? Ele tem várias cartas, onde cada carta tem uma frase, né? A minha frase, por exemplo, aqui, que está aqui, é como criar uma ponte que conecte o meu presente ao meu futuro. E aí, através das histórias de cada empreendedora, a gente consegue se inspirar, ter ideias, ter insights, né? Então, a gente pode tirar cartinhas aleatoriamente, escolher qual deve seguir ali para inspirar o nosso dia, enfim, é bem bacana, assim, é um kit de aprendizagem para empreendedoras e é pocket, né? Cabe na bolsa aqui, é um kit especialmente pensado para empreendedoras. Já vieram algumas empreendedoras desse livro aqui, né, Lu? O livro já está famoso, então, né? Já é de conhecimento aí. E para dar uma fechada, assim, ó, o que podemos fazer como líderes para achar o equilíbrio? Porque se a gente é muito bonzinho, a gente sofre, mas se a gente é muito carrasco, a equipe não se motiva. O que a gente pode... Tem alguma dica que você dá para achar esse equilíbrio? Primeiro de tudo, a gente tem que entender quem que a gente é. Né? A gente está mais pro lado do bonzinho ou a gente está mais pro lado do carrasco? Né? A gente é aquele líder que se importa demais e que todo mundo passa por cima e que ninguém respeita, que ninguém traz a resposta, né? Ou a gente está mais no lugar daquele que impõe as coisas e aí todo mundo fica com medo, né? A pessoa já olha assim meio de longe assim, para o líder quando ele chega, não consigo conversar com as pessoas, eles falam nos corredores de mim em vez de falar comigo, né? Então, que tipo de líder que eu sou? Eu sou mais no carrasco ou mais o bonzinho?
bonzinho. E aí, cada um, dependendo de cada tipo, a gente pode desenvolver de um jeito, né? Quem é mais bonzinho precisa desenvolver assertividade, né? Os dois precisam desenvolver a assertividade. Quem é mais bonzinho precisa desenvolver o dizer não, né? Então, preciso colocar limites. Quais são os limites que eu posso colocar? O que eu preciso combinar? Que acordos eu preciso fazer que não estão sendo feitos? E como que eu posso cobrar esses acordos quando eles não estão sendo cumpridos? Então, o líder bonzinho tem que focar em desenvolver essa assertividade, ser pontual ali nas suas colocações, chamar as pessoas para conversa, perder o medo de conversar com as pessoas. Sim. Trazer elas para perto e dizer, olha, é assim que funciona aqui na minha empresa e é assim que eu quero que seja. Pode ser? Como que a gente pode fazer para isso acontecer? Uhum. E aí, combinar e cobrar, né? Quem é mais o mauzão, um líder mais malvadão, né, mais carrasco, que a gente fala, precisa desenvolver esse tato com gente, né? Precisa sentar mais com as pessoas, precisa conversar com as pessoas, precisa sair para um almoço, um happy hour, conversar, sentar, entender, perguntar para a pessoa o que ela faz da vida, como é que é a vida dela fora do trabalho, tentar se conectar com a pessoa. Para ele entender que existe também ali uma pessoa, motivações, sonhos, existe uma vida... Eu acho que eles têm medo de perder a autoridade. A vulnerabilidade, né, é a essência para a gente dar uma suavizada nesse carrasco, né? E até conectar com as pessoas, né? Para poder conectar com as pessoas, a gente tem que ser vulnerável. Mas você não acha que daí as pessoas começam a... saiu no happy hour comigo, né? A gente estava lá conversando, eu vi que o meu chefe é uma pessoa normal, que nem todo mundo... E acaba meio que perdendo também o respeito pelo chefe no trabalho, porque, sabe, tem gente que não consegue diferenciar. Tem gente que não consegue diferenciar. Eu acho que o medo desse líder carrasco é esse, de ser bonzinho demais, mostrar uma vulnerabilidade e a pessoa não respeita mais ele. Acha que já pode vir, né? Mas percebe que o carrasco não tem dificuldade de dizer não. Se a pessoa vier desestabelecer... eu vim aqui, eu fui pro happy hour e o pessoal começou a se passar comigo. Eu não tenho dificuldade de dizer não. Então, eu vou dizer, olha, não é assim que funciona. Talvez você está equivocado. E colocar a pessoa no lugar dela. Entende? Não é uma dificuldade para o líder carrasco fazer a pessoa voltar para o lugar dela. Ou se posicionar. Né? Então, não deve ser um medo também. Porque qualquer coisa é só eu voltar e recuar também. Não preciso sair para o happy hour todo dia com a pessoa. Né? Saí uma vez, vi que não deu certo, não ficou tão bom. Já sei o que eu preciso, já coloquei lá no meu mapeamento e segue a vida. Né? Vou seguindo ali com... Eu digo porque essa também é uma coisa muito... Tipo, meu papel como professora. Eu também exerço uma autoridade em sala. Sim. Né? E que eu preciso zelar por isso. Mas também gosto dessa coisa de conexão com alunos, né? Sim. Então eu tenho, não é que eu tenho dificuldade, mas eu fico numa corda bamba, entende? Entre deixar com que meu aluno, que eu entendo que a maioria são adolescentes, então preciso, né, entender que a maioria são pessoas carentes, né? Então não posso chegar com os dois pés, mas também não posso deixar se passar, porque senão em sala vai virar uma bagunça. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Não é fácil. É um desafio mesmo, né? É uma corda bamba, como você falou. Horas a gente vai para lá, horas a gente vai para cá, e a gente vai tentando equilibrar esses papéis. Fato é que a gente não deve se tornar esses extremos. Nem carrasco e nem bonzinho. Porque o bonzinho é permissivo, não é respeitado, não chega em lugar nenhum. E o carrasco tem dificuldade para ter gente para realizar as coisas para ele. Né? Então, a gente precisa achar um caminho do meio. Horas a gente vai pender um pouco mais para um lado, horas para o outro, mas sempre com essa intenção de voltar para um caminho do meio, onde a gente consiga ter as pessoas engajadas, ter as pessoas motivadas e indo na direção que precisa ir. Mari, queria agradecer muito a presença. Né? Já estamos... Passa muito rápido. Eu já falei a outra vez que eu quero um podcast de pelo menos 2 horas, né? Não fui ouvida, mas vou deixar registrado aqui novamente. No mínimo, porque a gente se empolga. A gente queria agradecer a presença de todos que estão no YouTube, no Facebook, os nossos apoiadores, a Barney Refrigeração, a Meire Advogados, a Sou Treinamento Funcional. E agora a Mari, que vai ser nossa apoiadora. Isso aí, vamos estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. E fiquem ligados no Instagram também, porque vai rolar novidades aí por essa semana e na próxima. Muitas novidades chegando, né? Sim. E eu agradeço também, né, novamente, a oportunidade de estar aqui com a gente, estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, sobre esse tema que eu amo, né? Então, é só alegria estar aqui com vocês. Cada vez é melhor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.